Amém? Você pode glorificar a Deus aplaudindo ao Senhor. アメンですか。神様を称えましょう。 Põe mais um pouquinho de volume aqui para o meu tradutor. É a primeira vez, estenda suas mãos para cá. O Pedro, é a primeira vez que você vai estar me traduzindo oficialmente. Então, né, tem Nihondinho hoje aqui, então presta atenção. Se ele fizer alguma coisa errada, depois você chama ele e fala com ele, tá bom? Traduz aí o que eu falei. この私、この、初めてなので間違えたらぜひとも指摘をしてください。お願いします。 Senhor, muito obrigado pela vida do Pedro. 神様、ペドロの、の存在をありがたく感じます。 Dá a ele voz profética. 彼を助けてください。 Que ele seja, Senhor, um instrumento em suas mãos. あなたによって使われますように。 E que ele que já traduziu nas escolas, ele venha traduzir sim, mas a palavra de Deus. 学校で通訳したこともありますが、あなたの御言葉を今日通訳しますよ。 E levar o grande amor de Deus 神様の大きな愛を持っていくことになり a ますように。 todos os lugares. いろんなところへ。 Amém. アメン。 Amém. Amém. Irmãos, eu quero trazer um pensamento hoje, uma palavra, mas antes disso eu gostaria de apresentar para nós aqui o Matheus Taborda, aquele menino lá, ó, ele está fazendo um estágio de... Ele é lá da Comunhão Cristã Aba Curitiba. すべてを始める前に後ろにおられるマテウス、アバ教会から来て来られる人を紹介したいと思います。 E ele está fazendo, vai fazer um mês, vai ficar um mês aqui no Japão fazendo um estágio missionário. 日本で1ヶ月間滞在することになります。 Conhecendo a cultura, fazendo um conhecimento do evangelho transcultural. 文化とそして伝道についてもっと深く知ることになります。 Porque nem tudo aquilo que serve lá no Brasil serve aqui, e nem tudo que serve aqui serve lá. なぜならばブラジルで通用するものは日本で通用するわけではありませんし、日本で使えるものはブラジルで使えるわけではありません。 Eu estava falando com ele para ele não se assustar, porque o tamanho da igreja aqui é o tamanho da recepção lá. あまり驚かないと、伝えておきました。なぜならば、私たちの教会は、あちらでいうその受け入れの場所です。玄関の場所 Então で ele す。 congrega num local onde tem 5.000 pessoas. 彼は5000人いる教会で、にいます。 E vem de servos ajudadores, em torno de 700, 800 servos ajudadores. 700人の、700人ぐらい、助ける、人がいます。 Mas mesmo assim a igreja aqui é grande, それでもこの教会は大きいです。 porque é para a glória de Deus. それは神様の栄光のためです。 E nós ficamos felizes em saber que nós impactamos pessoas 私たちはいろんな人を驚かせている存在であると知ってとても嬉しいです。 e eu creio que cada vez mais Deus vai mover-se nesse tempo no Japão. そして私は神様はこの近年を使ってもっといろんなことをしてくださると信じています。 E você pode ficar bem calmo. Você pode se assentar, por gentileza. どうぞお座りください。 Na última ministração que eu trouxe, foi no Pentecostes. 最後のメッセージの時はペンテコステの時でした。 E eu falei sobre os ventos do Espírito, 7 ação dos ventos do Espírito. そして、風が起こす7つの影響について話しました。 Eu queria dar, na realidade, uma certa continuidade a essa mensagem. そのメッセージのなんていうか続きを、今日話したいと思います。 Porque o vento você não vê, なぜならば風は私たちは見えないです。 mas você sente. ですが、私たちは感じることができます。 A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. 聖書には風は、行きたいところに吹くと書いてあります。 E o vento, você sabe que está o vento, primeiro porque você sente, porque você vê a natureza reagindo à ação do vento.
最初、自然が風によって動いているから、風があるんだなとそう分かります。 Então, aqui nós temos uma águia falsa ali para espantar os pássaros, para não ficarem muito aqui, e ela se move de acordo com o vento. 私たちはあそこに偽のワシがあるんですけど、それは他の、鳥たちが来ないようにしているわけで、それは風の影響によって動いているわけです。 Então, o Espírito Santo também se manifesta como vento. そして聖霊様は風のように動いています。 E talvez você não esteja vendo, mas ele está trabalhando. もしかしたらあなたは見えないかもしれないですが、 Ele 彼 está は働いてい fazendo. ます。彼はしています。 Nós, como somos muito naturais, nós precisamos de ver. 私たちは見る必要があります。 Nós precisamos de sentir, queremos ver. Tem que ter acontecendo alguma coisa no físico para nós acharmos que é de Deus, mas Deus não trabalha assim. 人間は感じたいと思うのですが、実は神様はそうしないです。 Deus, ele se revela sempre, ele tem o começo, meio e fim, mas Deus se revela quando está pronto. 神様は最初、中間、終わりがありますが、準備が整った時に彼は現れます。 Mas hoje eu quero dar continuidade falando sobre os rios, que também as águas representam o Espírito Santo, as águas do Espírito. 今日私は風ではなくて、川について話したいと思います。 Só que agora é diferente. O rio, a água você vê. これは、風とは違いがあって、私たちは川を見ることができます。 Já não é como o vento. 風とは違いがあります。 O vento você sente, né? E não, você não vê. 風は感じますが見えることはできません。 E a água você vê e pode ser que você não sinta. そして川は見ることができますが、もしかしたら感じないことがあ Para ります。 você entrar na água é só se você desejar. あなたが水に入るためには、入りたいと思う必要が Veja, あり o ます。 vento te invade. 風はあなたを満たします。 Agora a água você tem que decidir. そして水 Entrar nela. は決意する必要があります。 Então existe uma diferença aqui そしてそれには違いがあります。 de que primeiro Deus te toca, achegai-vos a Deus. Deus te toca. ま E ず神様 depois は Ele mesmo chega até você. あなたを最初に、あなたを、触れてくださいます。 Então, os rios de águas que curam. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Ezequiel 47, o versículo 4 a 5. Aliás, 3 a 5. エゼキエル書の47章3節から5節まで開いてください。 Então, está escrito assim: à medida que o homem foi para o lado do leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 covados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 covados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais mil e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. 3節から、その人は手に測り縄を持って東の方へ出て行き、1000キュビトを測り、私にその水を渡らせると、それは足首までであった。彼がさらに1000キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに1000キュビトを測ると、水が傘を増して渡ることのできない川となった。川は泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。 Então, os ventos, eles te invadem para que você tenha mudanças e comece a desejar a entrar na água. 風は私たちの中に違いを、生み、そして私たちを水に入りたいと思わせます。 Muitos de nós somos, aliás, existe uma acomodação no ser humano. Eu acho que é por causa do ventre que ele ficou na mãe 9 meses acomodado.
Não precisaria de trabalhar para comer. 人間は、居心地がいいと、思う生物であります。それはなぜならば、人間は9ヶ月間胎児の中に、いるからだと私は思います。E nós, assim, quando nós falamos de rio, desse rio, principalmente de Ezequiel 47, do versículo 3 ao 5, 私たちがこの特に3節から5節に書かれてある川について話しますと、 ele fala de níveis que a pessoa decide andar com Deus. この聖句はこの人たちが神様と歩みたいという決意の度合いを表しています。 Tem gente que ele só frequenta a igreja porque ele quer ser salvo. この中にはただ単に救われたいから教会に行っている人もいます。 E talvez nem salvo ele vai ser. もしかしたらその人は救われないかもしれないです。 Ele só quer se estruturar um pouquinho. E tem pessoas que querem mais fundo. そして中にはもっと深く生きたいという人もいます。 Então, esse rio de Ezequiel 47, ele indica 3 níveis de pessoas dentro do mesmo ambiente. エゼキエル書の47は、教会の中でも、レベル3つのレベルを表しています。 E o último não é mais ele que decide, é ele que é levado. 最後のレベルは彼が決意するのではなくて、 Então, 持っていかれる感じです。 o primeiro nível, as águas são aqui nos, né, põe lá no versículo 3, por favor. Nos tornozelos. まず最初のレベルは足首まで。 Uma pessoa veio para a igreja e confessou a Cristo, e então o vento do Espírito bateu nela, ela foi convencida do pecado, e agora ela deseja a água. 教会に入って、そして聖霊様の風を感じて、今水に入りたいとそう思っている人たちです。 Ela deseja Jesus. イエス様を求めています。 Dentro desse nível, que você não se meta muito na minha vida. そのレベルは、まあ、私とあなたは関係ないですよねみたいな、そういうレベ Tá ル。 bom assim você só molhar os pés. ただ単に足を濡らすぐらいだけで。 Porque muitos pegam o texto de que Jesus, quando pediu para lavar os pés, Pedro falou assim: ah, me lava todo. Ele falou: não, não, só os pés, porque o resto já foi lavado pela palavra. E muitos então pegam esse texto e fazem uma teologia que você só lavando os pés tá bom. 聖書には、イエス様がペドロの足を洗いたいとなった時に、ペドロは全身洗ってと言ったんですが、イエス様はそうはしないと、足だけと。でいろんな、牧師たち、そのメッセージをする人たちはこの聖句を使って、足だけでいいとそうメッセージをしています。 Mas os pés significa a decisão de você escolher aonde você quer estar. ですが足というのはあなたはどこにいたいかというものを表します。 Eu posso decidir vir no culto de manhã e depois eu ir em outro lugar que desonre a Deus. もしかしたら朝に、教会に来てその後に、神様をたたえないようなところに行くこともあるかもしれない。 E só porque meus pés estão limpos, eu não posso cortar os meus pés e ir sem os pés naquele lugar contaminado. 足がきれいだからといってこの足を切って、他のところに行くことはできません。 Então esse é o nível do crente Nutella. É Nutella? É Nutella, né? Sei lá, esse crente aí que é um pé na igreja, outro no mundo, o crente assim que não mudou de pai. 一時期は教会に行ってまた一時期はその教会ではない称えないところに、いるそういうなんていうか赤ちゃん的なクリスチャンです。 Tem gente que acha normal mentir. É esse nível. Acha normal mentir. Por quê? Porque mentir, eu quero dizer para você que mentir não é uma deformação do seu caráter. É uma revelação da sua paternidade. たくさんの人たちは嘘をつくというのは普通だと思っています。嘘をつくというのは実はあなたの性格が悪いとかそういうものではなくて、実はあなたの父がまだ変わっていないと、そういう
ことです。 Porque quando você mente, você revela quem é seu pai. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Satanás é o pai da mentira e mentiu desde o começo. なぜならば、嘘をつくということは、あなたの父はまだ悪魔であると、そういうことを表しています。 Então, mentir não é um pecado da carne, é uma paternidade que você tem e que você pensa que é Deus, mas não é. 実は嘘をつくというのは、その罪 E por isso que talvez o inferno fique tão cheio de gente que vai na igreja. もしかしたら地獄には教会に行っている人たちがたくさん集まるかもしれないです。 Então, o segundo nível é o nível dos tornozelos. そして2つ目のレベルが膝です。 Vamos um pouquinho mais para frente, né? E ele mediu mais 1000 covados. Ele levou-me pelas águas que chegava até o joelho, até o joelho. E mediu mais 1000 covados e levou-me pela água que batia na cintura. Aqui tem os dois níveis no 4, né? Até o joelho. Então, ele levou um pouquinho mais assim e ele falou, vem até esse tanto aqui e agora eu vou esperar você ter atitudes que correspondam ao nível que você me quer. 4節には実は2つのレベルが書かれていて、1つ目は膝であって、その後に決意をすることによってもっと深いレベルに行くことがあります。 Porque são níveis que você vai tendo cura. Quando você vai entrando no rio de Deus, esse rio, essa água vai te limpando e te curando. E veja bem, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, muitas feridas que nós temos na nossa vida, presta atenção, olha para mim, muitas feridas que nós temos não é por causa da maldade do mundo, é por causa da pressa que você tem em receber o que o mundo não pode te dar. Sabe, o cara começa a namorar, o cara já quer ir para a cama, porque é como se sexo resolvesse o problema. Sexo dá dinheiro só para as prostitutas. Ou senão você paga para ter. 私たちは水の中にもっと深く入ることによって私たちは癒され、そして治癒されることがあります。 Coisas erradas dá dinheiro só para aquele que, né? Porque para aquele que está pagando, ele está sendo roubado. Então, essa pressa de querer as coisas antes do tempo te provoca feridas emocionais, espirituais e prejuízos financeiros. 私たちがその物事をもっと焦って求めるというのは、実は私たちの中に精神的な傷、身体的な傷、全面的な傷を私たちに作ってしまいます。 Por isso você tem que escolher onde é que você vai ser feliz. Em Deus, né? E para você ser feliz em Deus, você tem princípios. Ou você vai querer ser aquele feliz de momento, resolver no meu instante, o meu momento, tá bom. だからイ Eu não penso no futuro. エス様ともしくは悪魔どちらの方であなたは幸せになりたいかと決める必要があります。イエス様といればそういう、守ることが、必要になります。 E eu preciso pensar no dia de amanhã, porque eu não sei o dia que Jesus vem para mim. そして明日の日を私たちも考える必要があります。 Então, esse é o nível, quando chegar no joelho, é o nível que você não pode ter pressa. É o nível de você ficar de molho em Deus. 膝についたらもっとゆっくり Deixa やっ Deus ていく必要があります。 tratar. Receba correção, receba confronto, receba palavra, receba cura. Porque esse rio que você fica de molho, no versículo, o Ezequiel 47, versículo 9, por favor. 私たちは神様に、膝に達すると神様に叱られる必要も出てきます。 Olha o que está escrito no 9, diz assim, por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que, por onde o rio fluir, tudo viverá. 47章の9節を見ると、この川が流れていくどこででもそこに村があらゆる生物は行き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るとところでは全てのものが生きる。 Porque nós precisamos de entender que nesse período não é o
o período de você sentir, eu estou sentindo. Quem te mandou sentir, irmão? この Mas eu estou sentindo. このレベルに達すると感じる必要がなくなります。 Sentir não quer dizer que você está amando corretamente. 感じるということは実は神様を誠実に愛しているこ O とを意味しませ reino ん。 de Deus não consiste em sentimento, mas em paz, alegria e poder. 神様の国は実は感じることだけに終わりません。 E tem mais uma coisa, eu estou sentindo que eu tenho que seguir meu coração. Eu vou seguir meu coração. A Bíblia diz em Jeremias, se eu não me engano, 17:9, diz que o coração é enganoso. A Bíblia nunca mandou você seguir seu coração. É para você seguir o Salvador, Jesus. いろんな人たちは自分の心に Sabe 従 quando a うと gente escuta frases de Instagram e sai falando por aí como sendo verdade? Olha o que a Bíblia diz lá. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem a pode compreendê-la? このエレミヤ書17章9節に書いてある通り、実は心は、とても陰険なもので、私たちはそれに従う必要は全くありません。 Você sabe por que ultimamente eu vejo assim, tem gente lá no Brasil sentindo de vir para o Japão e tem gente do Japão sentindo de ir para o Brasil. この頃私は見たんですが、ブラジルから日本へ行くことを感じる人たち、もしくは日本からブラジルへ行くことを感じる人がいます。 Sentimento não é direção. 感じるということは方向性ではありません。 Direção é quando você tem a palavra, que você anda sobre a palavra, como Pedro andou sobre as águas que ficaram sólidas pela palavra de Jesus. ペドロのように神様の言葉によって水がなんていう、歩けるような状態になったことと同じようにです。 Então não foi assim, Pedro pôs o pé para fora e não, Pedro pôs o pé para fora do barco, confiando que se Jesus falou vem, pode vir, que ele garante o resto. 実は、ペドロがこの足を海の上に出した時にはただ単にその出したとかそういうものではなくて、イエス様を信じていったから出せたものです。 Que ele respalda. Então, nesse nível de você ficar de molho, é um nível para você ser curado. この膝に達するということは、ゆっくりやっ E て eu い não く sei 必要があり quanto ます。 tempo vai demorar. Por exemplo, o povo de Israel ficou 40 anos para ser curado. Talvez você fique velhinho, de bengala ainda não é curado. Agora, Jesus só ficou 40 dias no deserto, né? Depende do que você quer, da forma como você quer, da sua decisão de querer entrar na água. あなたが治るためにはどれぐらい、かかるか分かりません。イスラエルは治癒されるために40年間かかりましたし、イエス様は40日間だけで、その中身が治されました。 Você tem que decidir a profundidade que você quer andar com Deus. 神様と歩きたいその深みを決意する必要があ Porque ります。 você vai ter gente mentirosa, gente traidora, gente caluniadora. Você vai ter gente que te rouba na cara dura e diz que não roubou. Rouba teu tempo, rouba tua graça, rouba teu dinheiro, rouba tua unção, rouba tua moral, rouba tua reputação. Você vai ter defamadores. Isso daí você vai ter porque Jesus teve. E você não é melhor que Jesus. いつもあなたの周りに Nós não は somos melhor que ele. 裏切る人たちやお金を盗む人たちは絶対周りにいます。 Mas o segredo é ter ficado de molho em Jesus e sido curado. ですが実は秘訣というの O は segredo é passar pelas águas, sendo lavado. O 水を segredo é entrar em Cristo. Eu acho tão interessante que há um momento que nós moramos em Cristo, mas há uma profundidade de Cristo morar em nós. 水を通って決意する必要があります。 Você imagina? Eu quero Jesus, então eu moro com Jesus. Eu moro com Ele, eu vou na casa dEle, eu sirvo na casa dEle, eu amo as pessoas que Ele ama, eu abençoo. Então, eu moro com Jesus, mas chega um momento que Jesus diz, não, agora é eu que moro com você.
私たちはイエス様と共に進む時 Você 間 imagina が quão 長い poderoso で é す isso? 長いですが、イエス様は私たちの中に住む必要も Deus あ se ります。 revelar para você em pequenos detalhes, 小さなことで神様が、 pequenas coisas. 現れると。 Porque, queridos, não seguir o coração, mas seguir o Salvador 心 é に fundamental para nós. 心に従わないことはイエス様に従うことです。 Como nós lemos, o coração é enganoso, é perverso. 私たちが見たように心は陰険です。 Muitas de nós achamos que a nossa carne vai se converter, a nossa carne não vai se converter. Quem se converteu é o nosso espírito. Então, quando o nosso espírito, fortalecido pelo Espírito Santo, dá ordem à nossa carne para se calar diante da verdade. 私たちの肉は神様に従順しません。従順するのは私たちの霊であって、その霊によって肉は静かにしろと、そういうことが起こります。 Até o Alexandre falou assim que Satanás fica furioso quando você adora. E eu diria para você que o diabo nem fica furioso. Quem fica furioso é a carne. アレシャンドリさんが言ったように、 A carne arruma muitas desculpas para você não fazer o que você deveria fazer. 私たちが神を賛美すると悪魔はとても怒りを持つと Se 先言っ nós ていました。 avaliarmos aquela passagem do samaritano, que passou o levita e passou de largo daquele homem que havia sofrido um ataque, passou o sacerdote, e daí passou o pecador e socorreu, né? O pecador, que eu digo assim, passou uma pessoa que não tinha muito significado, não era significado, não era reconhecido, e ele socorreu aquele homem. 私たちが、聖書に書いてある通り、このサマリアの、話で、この道端に落ちていた人を、その馬の上に乗っていた人が助けたという話があります。 Mas deixa eu falar algo para você, eu vou desarmar você. Aquele samaritano não estava preparando o milagre do homem que tinha sido atingido, estava preparando o seu milagre. サマリア人は実はその道端に落ちていた人の奇跡を起こそうとしていたのではなくて、自分自身の中の奇跡を Por 起 isso こ que そ o うと nome してい dele ました。 está escrito na Bíblia. だからあの人の、名前は Porque Deus viu ele fazendo. 命の書物に書かれています。 Falou, eu tenho que abençoar esse cara. この人を祝福 Eu 必要 tenho があ que ると fazer 神 alguma 様は言い coisa まし por た。 ele. Então, quando você está fazendo algo para Deus, não espere recompensa do ser humano. 神様のために何 Apesar か que を você pode ter. 何かをしているときに人たちか Deveria ら ter. 祝福されることを望まないでください。 Mas aquele que te vigia de dia e de noite, que não dorme, esse é que vai ver o que você está fazendo e ele entra dentro das motivações do seu coração e diz assim: você estava de molho até agora, agora eu te tiro do molho e te coloco em evidência. ですが神様が、私たちを、祝福してくださいます。 É muito importante nós olharmos esse tempo que nós temos dentro das águas de Deus. 私たちは、水の中にいる時間を見る必要があります。 É muito importante. Abra sua Bíblia também. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 23, versículo 2 e 3. Olha o que diz aqui. 詩編の23編の2章から3まで開いてください。 Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. 3節から主は私の魂を生き返らせ皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの村とあなたの杖、それが私の慰めです。 O grande problema de você, a grande questão nossa, eu vou dizer nossa, de nós não entendermos os processos de Deus, porque nós entregamos o nosso coração antes de conhecer o caráter das pessoas. 私たちの問題というのはこの神様のプロセスにおいてまずその人の性格を知ってから中身を知っているということです。 E como é difícil você falar com uma pessoa que tem deficiências terríveis no caráter, mentirosa. そしてこの正確に、
何か不備がある人たちと話すというのはとても難しいことです。E eu estava vendo uma reportagem, eu não sei se eu acho que eu coloquei para as mulheres, que vou falar que tem uma japonesa aqui, você vai me dizer que se é verdade ou não, que diz que aqui no Japão, né, essas meninas que trabalham nas casas, elas têm que fazer jeitinho, essas meninas de escola também, têm que fazer tudo carinha de bebê, assim, carinha de criança, assim, porque se for uma mulher autêntica, os japoneses não gostam. 私は一つの動画で見たんですが、日本では、女子高生などのそういうまだ若い女子は、ただ赤ちゃんのようななんていうか Irmãos, 可愛い女子を o que イメ que ー é ジする必 isso? 要があ É ります。 iniciação da pedofilia doméstica dentro de casa. Que, sabe, tem que ser com criancinha, fazer biquinho, fazer... não entendi, se fazer de besta. Vem se fazer de besta aqui comigo, senão eu enfio a mão na sua cara. Pare com isso, irmãos. Deus não nos criou para isso. Não nos criou para andar dessa maneira. Deus nos criou para sermos autênticos filhos e filhas de Deus andando sobre a terra com governo. Olha, vê se pode. Quer arrancar o governo seu. Sabe, arrancar o direito de você ser uma pessoa que tem identidade, que tem caráter, que tem moral, que precisa ser controlada. Não, irmãos, um homem, ele conduz a sua esposa por ele amar a Cristo, não porque ele é bom, mas porque Cristo é. 私たちは力とそして権利を持って歩く、そして歩む必要があります。 Se precisar fazer biquinho, irmão, vou morrer de fome. Gente, que é isso? Eu fiquei assustada, porque a moça falou que ela precisou de aprender. Trabalha nesses lugares, sabe? Precisou de aprender. Então, por isso que às vezes eu vejo muitas mulheres meninas que estudam na escola japonesa, que são tão fingidas de besta. E, na realidade, já tem uma vida sexual, quilômetros longe de mim. Quilômetros e quilômetros, e fica se fingindo de besta. Mas na hora que eu assisti isso, irmãos, eu fiquei furiosa com o diabo. Porque isso é uma infiltração na vida da pessoa. Desculpa. 私は、日本のその動画を見たときに、女子たちがその何も起こってないかのような顔をするのですが、実は性的な行為をしていて、私がその動画を見たときにはとても悪魔に対して怒りを持ちました。É uma coisa do cão. それはとてもやばいです。Do chifrudo. それは悪魔のことです。 Eu quero ver se ele sabe falar tudo o nome do capeta. Do chifrudo. Do cão. サタン野郎です。 Então, irmãos, e eu fiquei assustada, porque esse período que você vem na igreja, que você fica um tempo sentado, aproveite esse tempo, ele é muito precioso, ele é muito valoroso. Você está na igreja ouvindo a palavra, sabe? Você não andar em julgo desigual. Por que eu falo isso? Porque o meu amor a Deus, ele é demonstrado pelo que eu sou capaz de largar, pelo que eu sou capaz de renunciar. 実は教会にいるというのは無駄な時間とかではなくて、とても大切な時間であります。私たちは神様に対して感謝の気持ちを表すときに、何を神様のために手放せるかがとても重要になってきます。 Jesus, ele fala, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é seguir o coração, é seguir o Salvador. Presta atenção nisso, anota lá na geladeira. Quando você estiver seguindo seu coração, você para, que você vai dar mal. 聖書に Vai dar は BO. イエス様は Para e começa a seguir o Salvador. 私についていくためには自分の十字架を持って私についてこいと言ってきました。心に従うのではなくて、救い主であるイエス様についていく必要があります。 E outra coisa também é você assim entender que amar profundamente está na minha entrega, na minha renúncia que eu tenho. Eu sou capaz de largar uma pessoa por amar a Deus, ou eu sou capaz de deixar essa pessoa que quer me separar de Deus, ou sou capaz de conviver com ela e não abrir mão da minha fé. 実はとても大切なことっていうのは犠牲を払うということです。
Porque, veja, Jesus disse assim, se você não é capaz de deixar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, você não é digno de mim. イエス様を愛してあなたの家族 É やあな lógico que た ele está の好 falando き de なことを culturas, de sistema, de forma como você foi criado. Escuta, você foi criado de uma forma que não é a que eu escolhi para a humanidade. Então, se você não largar essa forma de vida que você está vivendo, você não é digno de mim. それを手放せない、そういう文化や自分の習慣、それらを手放せない人はイエス様についていけないです。 Você pode colocar esse texto, por gentileza, que fala que Jesus fala que se você não, né, não é capaz aí de deixar pai e mãe, né? Porque nós acabamos, queridos, entrando assim num tipo assim, uma transferência de responsabilidades. Deus tem que fazer. Eu tava vendo assim que aqui, isso é verdade, tá, irmãos? Que as pessoas querem que eu resolva os problemas das pessoas. Mas eu não resolvo o problema de ninguém, não. Quem resolve é Jesus. 私たち人間は神様に責任の転換をしようとしています。私は Pode falar. 私はよく、その他の人たちが何か失敗した時に私に責任を転換しようとしています。それは事実です。 Quem escreveu Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, foi Jesus, não fui eu. 疲れた、そして不安を持っている人たちは私に来いと言った Eu の até は posso aconselhar, イエス様です。 mas eu não vou para a cruz por causa de você. 私はアドバイスを言うことはできますが、あなたのために A 十字 gente 架を está 持ち aqui ま para せん。 dar um aconselhamento, uma direção. Mas, queridos, o pastor, aqui quando fala de Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando de filhos adultos, filhos obedientes, não de criança mimada. イエス様はこの、詩篇に書いてある通り、羊のことを言うときには、ただ単に幼い子供について話しているのではなくて、もう神様の御言葉を知っている大人について語っています。 Então, de repente, você fala com uma pessoa, a pessoa mimada, ai, você já viu... Vamos ser sinceros, quem poderia fazer um papel de uma criança mimada para mim aqui? Ah, eu acho que eu vou chamar, você sabe fazer? Renan, não? 前で幼い子供の真似をできる人いますかね。 Ah, como se joga no chão, assim, chora, né? 床に寝転んで実際に泣いてみる。 O Breno sabe fazer, criança mimada? ブレノ君できますか。 Se joga no chão, Breno, chora aí. Né? Aqui assim. É uma criança mimada, né? Vamos supor, você quer um doce, tá? Nós estamos lá no mercado, eu sou sua mãe, nós estamos no mercado e agora você quer um doce. あなたはお菓子が欲しいと言ってい Então ま me す。 pede o doce. お菓子が欲しいと言ってください。 Não, não tem doce, não. お菓子嫌よ。 Não, não vai ter doce hoje. 今日お菓子 Se な joga し no。chão. Você pode levantar? Levanta aí. 立ちなさい。 Tem doce? Não? Vai para お casa. 菓子はなし。家に帰って。 Obrigada. ありがとうございます。 Deus quer bate palma para ele, para Jesus, ele merece. Irmão. Fez Essa bom é Hakusho. papel. Deus quer um filho. Vem agora aqui que você vai ser um filho adulto. Eu vou te ensinar a ser um filho adulto. Vem cá, Breno. そしてまた来てください。次は大人の役を。 Então, um filho adulto, quando o pai diz não, ele pode até perguntar, o senhor poderia me explicar? Então, você não vai ter doce, tá bom? O que você vai falar para mim? Tudo bem, você poderia me explicar? Fale assim. Porque nós primeiro vamos almoçar, depois você comerá o seu doce, ok? E porque hoje não tem dinheiro e nós temos que economizar, tá bom? Tá bom? マナーを知っ Ok? ている子供というのは、 Sem problemas? Sem crise. Tá bom. Deus abençoe. マナーを知っている子供というのは幼い子供とは違って、ダメと言われた時にその理由が聞けます。 Agora, quando você fala, ou quando o pastor chama uma pessoa imatura que está ferida, ela vai culpar Deus,
ela vai culpar a igreja, ela vai culpar o pastor, ela vai culpar o mundo, menos ela. Ela está no mundo, mas ela não é culpada de nada. Tudo é desgraceira que está no mundo é do cão. Ela transfere ou para o capeta, ou para o pastor, ou para a igreja. そして牧師が誰かを実際に呼ぶときに、その人は、幼い子供だとすれば、その人は、神様に責任を転換したり、牧師に責任を転換したり、自分以外のすべてに責任を、置きます。E nós precisamos, então, de crescer, de amadurecer na nossa fé, para sair desse estágio do joelho, para entrar num estágio mais elevado em Deus. No estágio da cintura, do quadril aqui. Que, quando entra aqui, é um estágio que já passou por libertação, por cura, porque ele lida justamente com a área sexual e a área de dinheiro. 私たちは、幼い子供からもっとマナーを知っている、そういう大人になっていく必要があります。 Você poderia colocar lá para mim, por gentileza, o versículo 4, que diz assim: mediu mais 1000 e levou-me pelas águas que batia na cintura. Essa área aqui é uma área que você já... Sabe, você já refletiu na palavra, você já saiu do molho, você já decidiu o que você quer. Sabe, você não é uma pessoa assim que de manhã quer uma coisa, meio-dia quer outra e de tarde quer outra. E se, tipo assim, assiste uma mensagem no YouTube. Nossa, aquele pastor é sério, aquele pastor é bom. Nossa, se eu tivesse esse pastor, eu ia na igreja. Sabe, meu irmão, a palavra está lá para você ler, confere o que o pastor falou. Inclusive o que eu falo. 4節に書かれてある通り、私たちが水が腰に達すると、私たちはもう違うレベルに行くことができます。 Jesus veio para te dar abundância da presença dele. E na presença dele você tem uma vida abundante. 神様の臨在が降りることによって、私たちは、豊富な人生を送ることができます。 Porque senão eu deixo Jesus por lá de fora igual as 5 virgens, não tem óleo de reserva, mas quer morar com Deus. たくさんの人たちは、この予備の油を持っていないのに神様と過ごしたいという人たちがたくさんいます。 Queridos, o Senhor, Ele é poderoso. Tinha uma mulher, que você quiser ler o livro dela, você pode ler. Ela fala muito de oração. O nome dela era Madame Guyon. Guyon. Eles falam Madame Guyon. É um livro de oração. Essa mulher, ela se dedicou à oração, a buscar a presença de Deus, a andar cheia das águas do Espírito. マダミ・グヨンという人がいるのですが、その人は神様ともっと歩みたい、もっと水の深いところまで行きたいと、そういう人でありました。 Se você abrir a sua Bíblia, por gentileza, em João 7, 37, 38, Jesus aqui fala de algo muito interessante. João 7, 37 diz assim: no último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. ヨハネの福音書7章37節と38節には、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書を言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますと書かれています。 Quando você deixa suas razões, suas justificativas, suas coisas gananciosas, você não só recebe a água de Deus, mas como você flui a água de Deus. É muito importante você ver o que a pessoa flui, o que a pessoa conversa, o que a pessoa fala, entendeu? Porque é aquilo que está dentro dela que está fluindo. 実は私たちの、正当化させるための理由などを私たちが手放すと、神様の水を受け入れるだけではなくて、私たちが水を湧き出させることができます。
Então, quando você está cheio desse rio de Deus, dessa água de Deus, que está cobrindo aqui o seu ventre, essa área do ventre é uma área que gera. Então, aonde você vai, gera vida. 実はあなたの水が腹のところまでつくと、この腹というのは新しい生命を意味しています。ということは、どこにいてもあなたは新しい生命を生むことができるということを意味しています。Às vezes assim eu vejo assim que as pessoas elas vêm e elas querem gerar morte na minha vida. いろんな人たちがここに来 Com て palavras, achando que eu preciso de aprovação. 死を生みたいと Oh, meu いう人 Deus. たちがたくさんいます。 Você acha que eu preciso de aprovação, irmão, com 67 anos? Que você não é tão importante assim. Presta atenção. Às vezes a pessoa se acha tão importante que acha que preciso da aprovação dela. Não precisa, irmãos. Eu tenho que ser aprovada por Deus. E Deus me trouxe aqui porque Deus me treinou 17 anos para me pôr aqui. Porque Ele sabia o que eu ia passar. たくさんの人たちは自分自身がとても大切な存在であって、人さんがその人の許可を求める必要があるとそう思っている人たちがたくさんいます。 Então, eu já passei da água dos tornozelos, a água no joelho do molho, e já passei dessa água aqui, ó, a água da cintura. Agora, o que Deus quer é que eu mergulhe mais fundo, que eu só nade nele. 私はもうすべてのレベルを達することができました。足首、そして膝、腰を超えて、そして今神様が求めているのはもっと深いところに行くということです。 Então, põe o versículo 5, por favor. Diz assim, mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. そして5節、彼がさらに1000キュビットを測ると水が傘を増して渡ることのできない川となった。川は泳げるほどになり渡ることのできない川 Agora とな faz assim っ com a た。 mão, faz assim com a mão. 手を使ってこうやって Esse してくだ nível é さ o い。 nível de você soltar. これを手放す、そういうレベルです。 Tudo que você quer agarrar, segurar, sabe? Achar que se, sabe, você vai perder. Então solta. Solta. あなたが実際にこうやって自分で Ande com Deus e solta. 持ちたいと思うものは手放す必要があります。 Deixa Deus fazer, porque como eu disse, quem falou que era para ir até Ele, né? Aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, não fui eu, foi Jesus. 私まで来なさいと言った人たちは、人さんではなくイエス様が言いました。 E a questão de você sentir, eu sinto profundamente que terminou meu tempo na igreja Aba. Não quer dizer que você ama a Deus corretamente. Pode ser que você não ame a Deus. E que o diabo quer te levar para um lugar para você ser mais efetivo. Porque aqui vai falar não para você e lá vai falar sim. もしかしたらあなたはこの教会から違う教会へ移って、あなたの正当な理由に対してうなずくところに行きたいかもしれない。それは悪魔はそれを使っているかもしれないです。 E diante de quando você chega nesse tempo aqui que você já recebeu a água de Deus, o tempo de Deus, e agora você começa a produzir água para dar para as outras pessoas, mas uma água santa, pura. あなたが腰のレベルに達すると他の人たちに、分け与える分が出てきます。 Uma água sem mistura. O verdadeiro evangelho. 純粋な水というものを分け与えられます。 Por que eu preciso de estar atento se eu ouço o verdadeiro evangelho? Porque, irmãos, tem evangelho de tudo quanto é jeito. なぜならば今の時代となってはいろんな種類の伝道があります。 Essa semana eu tive uma pessoa que perguntou para mim assim, ligou para mim e perguntou, a senhora vai vir para o Brasil? Eu falei, eu pretendo ir, mas não agora, estou ainda com umas situações para resolver. Ah, tá bom, quando a senhora vir, a senhora me avisa, eu gostaria muito que a senhora pregasse aqui na minha igreja. Eu falei, Respirei e falei,
O senhor tem algum assunto que o senhor gostaria que eu... Ah, olha, eu não quero que fale sobre homofobia, homossexualismo, não quero que fale sobre pornografia, eu não quero que fale sobre fornicação, eu não quero que fale sobre adultério, eu não quero que fale... Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou pregar na sua igreja que vai ficar melhor. Porque não tem como eu pregar o evangelho sem falar isso. 今週私が、一人と話していた時にその人が「使徒さんブラジルに来ますか?」と聞かれて私はまあ行くつもり Só que daí você tem que aprender a dizer não, né, irmãos? ですと言いました。でそこでその人が、まあ、来たら私にまたメッセージを送ってぜひともこの私の教会で喋ってほしいと言ったんですよね。E sabe, irmãos, hoje tem lugar que você vai pregar que é um comércio. A oferta é boa e os irmãos gostam de ficar enfiando dinheirinho no bolso da gente para a gente profetizar mentira. E comigo isso não dá. その人はまああれこれ喋ってほしくないみたいな言ったんですけど私はまあ結論から言うと、じゃあメッセージは、言わないとそう言いました。 Então, para quem não quer viver o verdadeiro evangelho, ele vai poder pregar uma mensagem leve, pode tudo, só não pode entrar no céu. 今となってはたくさんの今となってはたくさん Aqui の人 nessa たち igreja が pode tudo, irmãos. Só não pode entrar no céu, só não pode andar com Jesus. Você pode andar com a Maria Padilha, com o Zé Pilintra, com o Preto Velho, com Astarote, Astar, Lilith, Jezabel, todo esse nome desses bichos, tudo aí, ó. Pode andar com quem vocês quiserem. 今とな Todos って seus は amigos. たくさんの人たちは牧師がメッセージをするときにそのポケットの中にお金を入れて、予言してほしいみたいなことを言うんですけどそれは実際に、ダメなことであります。 E aí, daí antes de eu falar que não ia, eu perguntei por qual razão ele tirou essas questões, esses pecados da pauta da palavra. Daí ele falou, porque senão a igreja fica vazia. 私がもうメッセージをしないという前になんでそういうテーマについて喋ってほしくないのですかと聞いたらそれはなぜならばそのメッセージについて話すと教会が、もうガランとなってしまうからですと言われまし Mas eu preciso, queridos, me voltar para Cristo. ですが私はイエス様に Eu 向かう必要があります preciso entender que Ele fez a obra. イエス様は成し Eu 遂げられたと preciso 理 entender 解 que す eu る必要 tinha があります valor e tenho valor. Eu tinha valor no passado porque Ele pagou o preço. Eu tenho valor no presente porque Ele me guarda. E eu tenho valor no futuro porque eu vou ficar com Ele. イエス様によって過去現在未来すべ O ての meu 時におい valor, て ele é em 3 tempos. 私は価値があると Passado, presente e futuro. すべての時に私は価値があります Por isso que crente que é crente, quando vai pecar, dá errado, não sabe nem pecar. Parece que quando ele peca, todo mundo fica sabendo, tá? Fica escrito nas estrelas. クリスチャンが罪を犯すとバレやすいです Fica assustador. とても驚くことです E o senhor falou comigo algo importante. Por que quando a pessoa está no lugar de luz, o inimigo quer, de alguma maneira, retirar ela? Porque a luz mostra as obras, as trevas esconde. 私は神様になんでそのクリスチャンが光にいると悪魔は、闇に持ってこようとするのかを神様に聞いてみました。 Então, quanto mais você andar com Jesus, mais será vista as suas obras. その理由は光にいると私たちの行動すべてが見られるからです。 Então, é esse nível aqui que é o nível de gerar. Diga, o que Jesus falou? Você não conhece a pessoa pelo que ela diz que é, mas pelo que ela produz, pelo fruto. 私たちはこのレベルに達すると新しい生命を生むことができます。聖書にはイエス様は、私たちは他の人をその行動から誰であるかを知るのではなくて実際にその性格何を生んでいるかから私たちはその人が誰であるかを知ることができます。 Às vezes eu converso com a dona Kim, o que é isso, as plantas que tem ali, né? Ela fala, isso é isso, é isso, é isso. Por quê? Porque eu não sei o que é, porque não tem fruto, né? É só o pé.
私 mas はよ ela く sabe. 明美さんと、話すときに、このあの花は何と聞いて、その明美さんがあの花は〇〇みたいな答えが返ってくるんですよ。それはなんで私は知ってないかというと、実際にまだ実が実ってないからなんです。 Então, se você for até Jesus, ele vai te encher dessa água purificadora. イエス様に私たちが近づくことによって、私たちを治癒する水に私たちも、浸ることができます。 Aqui tem uma taça de água. Mas se eu colocasse uma gota de veneno de rato aqui, você tomaria ela normalmente? ここにはコップがあります。もし私が、毒をここに一滴入れた Mas ら você não ia nem perceber que tinha veneno dentro. あなたは飲みますか？ É assim que Satanás faz, você não percebe. Ele nunca vai vir com chifre. でもあなたは、O きっと気 diabo づかない veste こ Prada, とだと思い irmãos. ます。 O diabo veste Prada, Coach, MK. O diabo só veste roupa de marca, Louis Vuitton. 悪魔はとても高価なそういう、多くの人から知られている服を着ます。 Você acha que o diabo vai chegar com você com Shimamura? Não. 悪魔があなたに島村の服を使ってくると思いますか？ Não, ele vai vestir Prada. Pode ser produzido, fabricado na China, mas a etiqueta é Prada. 中国で生産されたとか関係なく、悪魔はそういう高価な服を使っ Porque てあなたに寄り添います。 Ele tem que vir disfarçado de algo que te atrai. Tem que ser algo que te atrai. あなたを引き寄せるそういう、ものが悪魔にすみません、悪魔は、あなたを引き寄せるそういう服装を着る必要があります。 Tem que ser algo atraente para você. あなたを引き寄せる何かが必要です。 Algo que você cobiça, que você acha que é necessário para você viver. 生きていく上でとても必要なことであると思うようなものが、 Necessário, sem isso eu não vou viver. Mas não, irmão, fica tranquilo. これなしでは生きていけないようなものを悪魔は着てきます。 Teve uma pessoa que falou para mim assim: ah, eu vou casar. O Mateus não conta que eu faço essas coisas não, tá, Mateus? Eu vou casar porque ai, assim, a vida de crente é uma vida que eu vou casar porque a pessoa falando comigo, porque eu sou uma pessoa assim que quer ter uma vida sexual ativa. Eu falei assim, então não casa, porque se você casar você não vai ter. uma semana no mês a mulher tá guardada, depois tem a dor de cabeça, dor de dentro, dor no cabelo, dor no pé, dor na unha. Então você passou um mês. 私は、他の、一人と話していたら、その人が今私は結婚するんですよって言ってきたんですよね。なぜならば私はそういう、性的な行為を、長い間したいと言っていました。それに対して私はじゃあ結婚しない方がいいんじゃないと私はそう言いました。 Então você já está aprendendo comigo que casar não soluciona o problema. 結婚することはすべての答え Que ではありま soluciona せ o ん。 problema é Jesus. 正 É 解はイエス様で mortificar a す。 sua carne e andar no espírito, que não faz falta. Porque em Cristo você não terá falta de nada. イエス様といたら何も心配することがありません。 Então, o que te impede de servir a Jesus de todo o coração? イエス様に Das coisas que eu citei. こ Você うすべて está の com ela, com as águas de Jesus nos tornozelos e não quer crescer? Você acha que está bom? Como é que é? イエス様に心すべてを尽くして私たちが賛美できない、神様を称えられないっていうのは何が理由なんでしょうか。 A água chegou no joelho, você está de molho. Ah, eu vou sair dessa igreja para outra, porque aqui ninguém me dá oportunidade. Eu sou profeta. E ninguém me dá oportunidade. 私に機会が回ってこないから違う教会に Assim 移ろう diz みた a いな。 Selene, não o Senhor. Larga uma ser besta. Se você fosse profeta, você punha a tua cabeça no óleo. 神様ではなく私が言いますが、 Pergunta como os profetas viviam. あなたが預言したならば、もっと聖霊 Vai と falar com Jeremias quando chegar lá, se chegar. いる時間が長いと思います。 Pergunta quantas vezes ele foi jogado no poço, quantas surras ele levou.
o pessoal gosta de ser profeta, irmão, mas não quer viver a vida de profeta. いろんな人たちは預言者でありたいのですが、預言者のような人生を送っていないです。Mas o que te impede? ですが、あなたは Que realmente que falta para você servir Jesus? あなたを邪魔することは何でしょうか。 De você buscar mais a presença dele. もっと神様の臨在を求めるためにあなたを邪魔していることは何でしょうか。 Por que eu falo do ministério profético? Que é um ministério de impacto. なんで私は預言のことを言っているのでしょうか。なぜならば預言というのは Normalmente, o ministério profético, ele anda com o apostólico abre o caminho, o profético fala como andar no caminho, como ficar no caminho. 預言というのは実は人的な人と一緒に歩むものであります。 Por isso que Jesus, ele é o caminho apostólico. A verdade, profeta. A vida, pastor. だからイエス様は、人的で、そして真実、そして予言的で、真実が牧師的です。 Então é muito importante você saber assim, Senhor, qual que vai ser o nível que o Senhor gostaria que eu andasse na terra? Só até os pés? Sentado, acomodado, sem quebrar paradigmas. Eu digo, estude, irmãos, estude sim, faça um curso, se for necessário, de música, mesmo que você não tocar, mas faça um curso. Estude um outro idioma, pense numa faculdade, pense em algo de futuro, porque você não sabe, tipo assim, o tempo está indo muito rápido para você esperar. だからイエス様に私たちは、どれぐらい水に、足首なのか膝なのか腰なのかを神様に聞く必要があります。 Então, você está aqui no Japão, você quer empreender no Japão. Procure uma pessoa que saiba resolver a questão de empreendedorismo no Japão, de legalização. Nós temos N pessoas aí que, na internet que dá curso, que ensina, que fala das leis. Sabe, não vai trabalhar aí, ó, ilegal, e depois, o inimigo está me perseguindo. Não, irmão, que o inimigo não precisa te perseguir, você já é ilegal. そして私たちは将来のことを、考えていく必要があります。 Sabe, procure fazer o curso, procure ver como que se resolve, porque do tempo que você já está no Japão, você já tinha resolvido. Do tempo que você está aqui, você falou? Do tempo que você está aqui, você já tinha resolvido se você tivesse chegado e mantido o propósito. あなたが日本についてあなたの使命を果たして使命を保っていればきっとあなたもあなたの勉強とかそういうものはもうすでに達成されていたと思います。 Se você estiver cansado, sobrecarregado, como diz lá em Mateus 11:28, depois João 37, quando você pega as águas, se estiver bem cansado, chega para Jesus e fala com ele. あなたが疲れていれば水に入ってください。 Depois João 7:37 diz assim que essas águas vão curar você, vão entrar em você e vão formar em você uma nova dimensão da sua vida. ヨハネ37章の37節には、神様の水というのはあなたの中に違うなんていうか次元を作るそのような存在です。 Então a ceia do Senhor é um despertamento que você tem que ter. Não é tipo, eu não venho porque é ceia, eu venho porque e esse despertamento ele tem que ser diário. だから聖餐式というのは、神様
生産式というのは私たちをそういう冷ますそういう存在です。E também abra sua Bíblia lá em Salmos 63, do versículo 1 a 3. そして詩編の66編の1章1節から3節開いてください。 Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, como em uma terra seca, exausta, sem água. Certamente te contemplarei no santuário e vi teu poder e tua glória. O teu amor leal é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. 1節から神よあなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない音衰えて果てた乾いた地で私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを仰ぎ求めます。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖書であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。 Quem que faz você se afastar de Jesus? イエス様から遠ざけるものは何でしょうか。 Quem que faz você perder o foco? あなたの集中を紛らわす存在って何でしょうか。 Você precisa identificar a situação, o problema. E aí você precisa de orar sobre isso. 原因状況をちゃんと把握する必要があります。 Você não pode continuar anos após anos sem colocar diante de Deus, diante da cruz, aquilo que impede você de quebrar os paradigmas e chegar mais perto de Jesus. 何年もの間神様の御前に置かず、神様の十字架、そして水にすいません、十字架の前にあなたの原因やあなたができない、そしてあなたを神様に近づかせる邪魔するものを、置かないというのはとてもダメなことです。 Abra sua Bíblia também em Salmos, eu estou encerrando, Salmos 34, versículo 8. そして詩編の34編の8節を開いてください。 Prove e veja como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. 味わい見つけよ、主が慈しみ深い方であることを、幸いなことよ、主に身を避ける人は。 Esse se refugia, se esconde. Irmão, tem hora que você precisa ter Deus, tanto de Deus, que você se esconde para o diabo não te ver. E as pessoas também. 身を避けるというのは実際に神様の身元で隠れるという意味です。 É necessário você ter essa sede. Abra sua Bíblia em Salmos 42, versículo 1. 実際に神様に対しての渇きを持つ必要があります。 Olha o que está escrito: como servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. 詩編42編の1節には、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあげますと書かれてあります。 Eu tenho que cuidar para mim não ficar para lá e para cá, e para lá e para cá, e perdendo o tempo da minha vida que eu poderia estar aplicando em buscar a Deus. Essa semana eu estava orando e aí o Senhor falou: fica de joelhos. E eu estava sentada na minha cama e eu fiquei de joelhos. E eu falei assim: Senhor, é o Senhor que está falando comigo, e eu tenho algumas peculiaridades de quando é Deus falando comigo, porque o diabo também fala. Lembra do profeta Balaão? O diabo falou com ele. Ele era profeta de Deus. 私たちは人生を何年もの間無駄にすることは、とてもそれもダメなことです。 Lembra de Judas? Ele também era discípulo de Jesus. E o diabo também falou com Judas. 一回神様が私が祈っていた時に神様が、ひざまずいて祈ってと私におっしゃりました。 E daí o Senhor falou código secreto que eu não posso falar para vocês e nós, né? E aí eu falei assim: como é bom, como Deus é bom de se identificar com uma pessoa como eu, que é Ele que está falando. そして神様が私に、ここでは言えない秘密のコードを私に言ってくれました。 Deus. それはとても素晴らしいことです。
Quem somos nós, irmãos? Nós somos os remidos, os comprados. Mas agora o dono vem falar com a gente? 私たちは Departamento. 買われて、そして私たちは下の、人たちでありますが、私たちを買ってくださった、主が私たちと話しかけてくれるということはとても素晴らしいです。 Vocês que trabalham em fábricas grandes aqui, quantas vezes o dono te fez uma visita? 大工場に働いている人たちに聞きますが、 Nenhuma. 実際に社長 Nem o が chefe, nem o chefinho. あなたに会ってくれた回 Pois 数 é, só は que 何 vocês 回ですか？ confiam nele. Se ele falar alguma coisa, é ai, 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 ai. Sai assim. 社長が実際に私たちに E 話しかける Deus と、 fala e a gente fica, será que foi Deus? Ai, tá desconfiado que não foi não. 私たちは Meu Deus. Ai. Irmão, fazer biquinho é só lá naquele lugar lá. Aqui não dá. Aqui 私 é たちは apostólico. 社長が私たちと話すと、はいはいとはいはいとそれしか言えないです。 Quantas vezes o dono, o governador foi na sua casa? Você é um bom aluno, ele já foi te visitar? あなたがいい生徒だからといって天皇もしくは社長があなたに会った回数は何回ですか？ Já foi? Nenhuma. Nenhuma, né? Então fala aí, nenhuma. O É, governador cai- nunca foi. 一回もないです。 Então nós temos que aprender, irmãos, que nós estamos falando com o dono no céu, da terra e que está embaixo da terra. Todas as coisas são por ele, para ele, 私たちは criadas por ele. Então quando ele falar, ai, 天と地と地の下をそして全てを senão 作っ você た nunca vai servir Jesus. 神様と私たちが話すときには必ず私たちが答えるときにははいで終わらせる必要があります。 Outra coisa, irmãos, pregue para como se pregasse para 1000. そしてメッセージをするときには一人にメッセージを Valorize quem está, não quem não foi. 2000人にメッセージをするように一人にメッセージをしてください。 Porque muitas das pessoas valorizam quem não veio. なぜならばメッセージを Não, する irmãos, não. Eu tenho que valorizar a presença de Deus. Se a pessoa não quer ela, eu tenho que querer. メッセージをする人たちの中で来てない人たちを Eu tenho que desejar a presença de Deus. Assim como as corças suspiram pelas águas, もっと見る人 assim がいます。 minha alma deseja. 私たちは神様を渇き求める必要があります。 Ai, se eu não tiver 50 caras no meu grupo familiar, eu não faço o grupo familiar. Então, irmão, você não pode fazer em ocasião nenhuma, nem com 1, nem com 2, nem com 50. Porque a Bíblia diz assim que Deus falou assim, se tiver 50, eu não trago juízo. Ele falou, mas 50 não tem, irmão. O povo aqui é tudo virado. 40 dá. Se tiver 40, não trago. Então, 40 já é muito, senhor. 10 dá. 10 dá. Daí, não, o juízo veio porque não tinha nem 10. Mas tem que veio por você, para você não receber o juízo eterno, que foi Jesus. 多くの人たちは私の集会に50人来てないと私は集会を開きませんみたいな人たちがいるんですが、そういう人たちは、一生集会ができません。 Então, sabe, não é a quantidade, mas sim o desejo. Irmãos, eu não busco a Deus, eu não faço, não planejo, não organizo. Nós viemos aqui na sexta e depois nós viemos no sábado preparar a mesa de ceia, arrumar e ajeitar, porque vai vir. Eu desejo que venha 1000 pessoas, mas se vier só eu, tá de bom tamanho com Jesus. 私たちは人の数を優先するべきではなくて、私たちは、神様に従いたいというそういう気持ちを優先するべきです。 Como o vento, eu não vejo, mas eu sei que ele está. 私たちが風に対して見えないが Então, se eu estiver aqui, ele estiver aqui, 影響するように聖霊様がいたら você faz igual da época da Xuxa, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não se preocupe, porque naquele grande dia ninguém estará nos representando, somente nós. E o único que pode interferir em alguma coisa é Cristo Jesus aqui no período da terra. 審判の日に私たちの代理役というものは、
絶対ないです。私たちが、した行動を実際にイエス様と話す必要が出てきます。 Quando nós falamos de Jesus, o maior ato de amor do Pai foi renunciar a ter a presença do Filho para levar nós de volta. 私たちがイエス様について話すと、神様、天 Não のお tem 父 ato 様 de が amor maior. 私たちに対して行ってくださった最も大きなことは、それはこの存在を、存在を地球に送るということです。 Em Salmos 34, versículo 8, diz: Provai, nós já lemos, e vede que o Senhor é bom. 私たちは Bem-aventurado é o homem e a mulher que nele se refugia. 詩編34編の8節で読んだ通り、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを、幸いなことよ、主に身を避ける人は。 Você imagina você estar orando ou estar andando num lugar e de repente Deus chamar seu nome. 私たちが祈ったり、私たちが歩いたりしている時に、神様が私たちの O 名前 dono を de todas as coisas. 呼ぶことというのはとても Ele 素晴 não らしいで tem す。 só a empresa que você trabalha, ele tem todas as coisas. すべてを作った神様、す O べ que ての持ち主 separa である as 方、 águas da terra, o que faz todas as coisas. 天と水を分けるすべてを作ったお方です。 Então ele tem que ser tudo que a sua alma deseje. そして Ele 私た tem ち que が ser, você tem que ser tudo que ele espera de você. Deus espera que você corresponda com ele. そして私たちが主体求めるすべてである必要があります。 Deus espera que você ande com ele. 神様と共に歩いてほしいと望んでい Deus ます。 espera poder andar com você. 神様はあなたと歩みたいとそう願っています。 Ai, que Deus não pode andar comigo quando eu ando fora dos princípios estabelecidos por ele. Veja bem, se você está no Japão, você precisa de um visto para estar aqui legalmente. 私が日本に滞在するためにはビザを持つ必要があります。 O Japão está errado? Claro que não, está corretamente. 日本は間違っていますか？間違っていないです。 O governo precisa saber quem entra na sua jurisdição. 政府はその、本国に入る法律を知る必要があります。 Assim, Jesus não pode invadir a jurisdição do inimigo, mesmo ele tendo soberania. そして同じようにイエス様はすべての持ち主でありますが、敵を勝手に何かすることはできません。 Daí você vai perguntar para mim por quê? Porque ele respeita o tratado, ele respeita a lei que ele mesmo colocou. なぜならばイエス様は彼自身が作った法律 Ele respeita os princípios que ele estabeleceu. Sabe qual é o maior problema da gente? É a gente estabelecer condições que nós mesmos não respeitamos. As condições é para chegar no horário, mas eu chego atrasado e tudo bem, porque é eu. 私たちは多くの場合、私であるから、集会とかに遅れてもいいと思ってしまいます。 Né, eu estava vendo o Mateus ficar prestando contas lá, eu achei bem bonitinho, prestando conta de tudo aqui, né, falando com os líderes, prestando contas. É necessário, porque isso nos guarda de nos cair em enganos, porque o nosso coração é enganoso. 私たちは、リーダーに、行っていることを報告する必要があります。なぜならば私たちが報告することによって、身を守る行動にもなります。 Como eu falei, o diabo veste Prada. 私が言った通り、悪魔はそういう高価な服を使って襲い Ninguém ま vai す。 vir com uma conversa, irmãos, falando para você, olha, eu vou te ferrar. どの人も私たちに近づくときに、
あなたの人生を終わらせるみたいなことを言って来る人はいません。 Todos vão chegar com uma conversa mole que vai dizer para você. Eu não sei também quem contou para vocês que se você vir para Jesus você vai ter carro novo. Se você quiser carro novo você vai lá e compra, trabalha e compra, casa também. Namorada, você seja um homem digno que você vai ter uma namorada, porque a Bíblia diz que a mulher virtuosa quem dá é Deus. Eu não sei quem falou para você que se você estiver na igreja você vai arrumar uma mulher boa. Quem te contou isso? Um homem bom? Tem tanta gente virada no salsicho dentro da igreja, irmãos. Salsicha é misturado, sabe? Mistura de uma coisa, mistura de outra, formou um salsicho. あなたに、イエス様と共にあなたがいると、素晴らしい夫やったり素晴らしい妻やったり素晴らしい例えば車をもらえると誰があなたに言ったのかを私は分かりません。 Ele aprende aqui. Então nós temos que aprender, irmãos, a ficar com a presença de Deus. 私たちは神様 É の a 臨在と共に presença de Deus que vai fazer a diferença em nós, que vai dar o discernimento, que eu vou orar e Ele vai chamar o meu nome, 神の臨在と私たちはいる必要があります。 que eu vou conhecer Jesus, mas Jesus vai me conhecer. Porque é muito importante Jesus te conhecer, Jesus saber quem você é. なぜならば Porque naquele dia você pode ter feito muitas coisas e Jesus falou, eu nem te conheço. 神様が私たちの存在を実際に知るというのはとても Eu 大 sempre 切なこと pergunto para です。 Jesus, eu aí no céu sou conhecida, né? Sou famosa, né? 私はいつもイエス様に実際にまだ私は天 Porque 国で有名ですよ nós ねって temos 聞い que てます。 ser famosos no céu, irmãos. 私たちは A 天国 terra vai で passar, 有名になる必要があります。 tudo aqui vai passar. O céu não. 地球での Quer 滞在 dizer, 期間とい eu うのは sei, なく eu なります。 sei, a gente entende que nós vamos ficar, que nós vamos ser transformados, tal, mas tudo isso é o céu na terra, e quando o céu vir para a terra, nós iremos viver sim em paz, mas para isso nós temos que estar escondido nele. あの日が来た時には私たちが、天国に住むわけですけど、それが起こるためには私たちも神様の身元に隠れる必要があります。 Então, coisas que eu quero que você guarde para tirar a religiosidade de você. Não siga o seu coração, siga o Salvador. あなたの宗教性を取り除くためにまず大事にしてほしいことは心に従わないということです。 Outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração, não é sentir corretamente, quer dizer que você ama profundamente. そしてもう一つ、 Pode ser 実 que 際 você に já está sentindo, mas não é amor profundo. 感じ A るというも ponto de のは largar, porque o amor faz você largar o que impede. Se o amor que você tem não está fazendo você largar nada, não é amor. É uma paixão passageira. Sabe assim, um treco assim, sabe que vai. 感じることは方向性ではないということです。 Servir a Deus é renunciar o que me impede de chegar até Ele mais profundamente. イエス様に使わされるというのは実際に犠牲を払うということです。 Uma outra coisa que é muito importante você entender: vá até Jesus diariamente, entregue seus pesos, suas cargas. そしてもう Vá 一つ até Ele diariamente, converse com Ele, mostre para Ele que você está interessado em vencer. そしてもう一つ日常的に、イエス様の身元に近づいてください。あなたの原因やあなたの不安をイエス様の身元に置いてください。 Quando eu me converti, vou terminar com isso. Eu me converti, eu conheci um pastor que era um cardiologista de uma igreja, acho que metodista do Rio de Janeiro. O nome dele é Arlindo Mendes. Ele já foi para a glória. E ele falou que ele gostava de ajudar o Espírito Santo. 私が、イエス様を、知った時には私の知り合いの中になんかそういう心を、の心臓に関するお医者さんと私は知り合います。そのお医者さんが、すること好きなことは
聖霊様を助けるということでした。Então ele falou assim que como ele fazia cirurgia cardíaca, você sabe que naquela época não tinha a questão de sonda, né, como tem agora, que faz por vídeo, tal, a cirurgia era tudo aberta mesmo, né, há 30, 40 anos atrás, era aberto, cerrado esse osso aqui, aberto, assim que nem abre um porco e pega o coração da pessoa, coloca do lado, e a cirurgia era feita assim. 昔、そういう今の技術とかはないですから、そうやって普通に開いて心を取ってそこに横に置くみたいな結構、とてもすごいことをしていました。 Então ele, quando ele fazia uma cirurgia, daí ele ia pregar, daí ele queria ajudar o Espírito Santo para fazer que o milagre era maior. Então ele falava, então houve uma explosão de sangue e cobriu todos os meus olhos, mas eu, na direção do Espírito Santo, fui até a veia tal e cauterizei e estanquei. E ele queria ajudar o Espírito Santo. そのお医者さんはどうしても聖霊様を助けたいと、言っていたので、実際にメッセージをするときには、私は手術をしていたときに血まみれになったけど何も見えなかった中で血管を、切ることに成功しましたみたいな。 Então ele contava o testemunho ampliando em 3D. なので彼が、そういう実際の出来事を話すときには 3D なそういう内容で話していました。 Daí um dia o Espírito Santo falou para ele assim, para de mentir no altar. そして、聖霊様が彼に一時期、嘘をつかないでと言いました。 Aí ele falou, eu tô mentindo, eu tô pregando sua palavra. そのお医者さんは Daí 私 ele 嘘 falou, ついていないですよと言いま todas した。 as vezes que você precisa de aumentar o testemunho daquilo que não aconteceu, você está tentando me ajudar, eu não preciso da tua ajuda. そして聖霊様は、あなたは私を助けようとしていますがあなたの助けはいらないとそう言いました。 Aí eles são bem famosos, tá? A filha dele eu tenho vários livros deles. É uma família de médicos muito bem sucedidos financeiramente no Rio. E daí ele foi orar num bosque da casa dele, no jardim da casa dele, ele foi orar. 彼は、とても、リオデジャネイロでとても有名な人であります。私は実際にその人の、本をとてもたくさん持っていて、私が祈りに行った時に E aí ele pegou e orando, o Espírito Santo falou assim, você está mentindo. 聖霊様が彼にあなたは嘘ついていますねと言いました。 Aí ele pegou e falou assim, então vamos combinar uma coisa, Espírito Santo. Quando estiver aumentando o testemunho, aumentando o negócio assim, o Senhor coloca alguma coisa, uma dor na minha mão, que o microfone caia, que aconteça alguma coisa para mim corrigir, porque eu não quero mais mentir. じゃあそのお医者さんが聖霊様と約束しようとなったわけです。このムードが、雰囲気がテンションが上がっている時にどうにか私の、例えば手とかを、麻痺させてマイクが落ちるみたいなことをしてくださいみたいな。 Isso ele contou em 1991 na comunidade Salem, lá em Curitiba. Eu estava lá presente. 教会で彼が1991年に、言ってくれました。 Aí na hora que ele foi, né, chegou no culto. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Fala aleluia, irmãos. Aleluia! Estamos animados e hoje eu quero começar essa palavra com um testemunho. そして彼が実際に教会 O に行った Espírito 時 Santo falou para に ele assim, veja bem, não vai tentar me ajudar. E ele disse que nem lembrou mais do combinado, porque ele estava todo ali, aquele monte de gente, né? Ele nem lembrou mais do combinado. Ele falou, então, irmãos, eu fui fazer uma cirurgia de um cara que sofreu um acidente, e ele estava... E o Espírito Santo falou, você está mentindo, o cara não sofreu um acidente. Você está mentindo. Não, mas esse cara veio todo em pedaço, não sei o quê. Pá, caiu o microfone, coisa, uma dor na mão. Ele, ai, na mão. E começou a gritar. E daí ele começou, ele falou para o Espírito Santo, eu estava mentindo. Vamos ver se você vai conseguir fazer igual eu aqui. そして実際にその人が教会に行った時に皆さんハレルヤみたいに言ったわけですよ。ちょっとハレルヤって言ってください。ハレルヤって言ったんですよ。で実際にその人が、今日メッセージを始める前に実際の出来事を皆さんに話したいと思いますって言って、私は手術した時に車の事故に遭った人を治癒したんですよねと言ってたんですよ。聖霊様が彼の
耳元で、あなた嘘ついてるでしょみたいな言ったんですよ。で私、いやでもその人がもうとても、すごいとても悲惨な状況だったみたいな言ってたんですよ。その瞬間に聖霊様が約束を、思い出させて、その人の手がこう麻痺したんですよね。でマイクが落ちてしまって、あーみたいな言ったわけですよ。言って、でその人はまあそういう結末になってしまいました。E aí ele pegou, aquele foi a primeira vez que o Espírito Santo realmente colocou aquela dor assim, aguda na mão dele. E ele falou, perdão, irmãos, não é nada disso que aconteceu. それは聖霊様が彼の手を麻痺させたのは1回目で、その人が実際にその後に、他の人たちに向かって、すいません、そんなこと実際起こっていませんと言いました。Na realidade, esse homem veio e bateu no carro, mas não aconteceu nada com ele. 実際はその人は事故に遭いましたが、彼に命の別状はなかったと、そういうことでありました。Não aconteceu nada com ele, só machucou o carro, mas não machucou ele. 車は怪我しましたが、彼は怪我しなかったです。E eu, como cardiologista, só atendi ele, não precisei tirar o coração dele para fora. お医者さんとして私はただ単に、受診しましたが、手術をする必要はなかったです。Mas ele disse assim que ele teve mais 3 ou 4 vezes que ele foi pregar e o Espírito Santo precisou de colocar aquela dor na mão dele até ele parar de mentir no altar. そしてそれ抜いてのまた 3,4 回、彼の手を神様が麻痺させる、聖霊様が麻痺させる必要があったそうです。E daí então, quando ele ia para falar um testemunho assim muito exagerado, o Espírito Santo falou assim: lembra-se, se mentir vai vir a dor na mão. Aí ele de imediato ele contava a verdade. なのでその人が何かの出来事を話そうとした時に、聖霊様が手を麻痺させて、その人がまた真実を語るという、そういう感じでした。Então, o que eu quero dizer para todos nós é que Jesus é suficiente, irmãos. 私が皆さんに言いたいのは、イエス Se 様 nós は estivermos no Japão, ele é suficiente. Se nós estivermos no Brasil, ele é suficiente. Se nós estivermos na Colômbia, ele é suficiente. Se nós estivermos na Austrália, ele é suficiente. 私の人生のすべてです。 O que vai acontecer é da importância que nós damos para ele, qual a prioridade, qual o nível que eu quero andar com ele. Só no tornozelo, eu vou ter uma porção. Nos joelhos, vou ter outra porção. Aqui nos lombos, vou ter outra porção. Eu quero nadar nele, eu quero que ele me leve, eu vou ter outra porção. そして私たちがどこにいようとしても、神様は私たちのすべてであって、私たちが水に実際に入っているレベル、足首であれ、膝であれ、腰であれ、その深さによって神様が私たちに与えるポーションというのは違います。 Eu quero que você curve sua cabeça, coloque em pé da forma que você quiser e você pense, Senhor, nesse dia, de acordo com essa palavra, quais áreas que eu estou precisando de cura, quais áreas que eu fui apressado, em vez de eu aguardar a palavra do Senhor, eu fui apressado, fui tomando atitudes, porque muitas das feridas que nós temos na alma são resultado da pressa, nem é da maldade, mas da pressa. Às vezes nós pensamos assim, o inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo. Não é. Foi a pressa que nós tivemos. E nós avançamos o sinal, quebramos os limites. É a mesma coisa, se você quiser chegar na Coreia do Sul, não tente entrar pela Coreia do Norte. Porque você vai ser abatido. Se você quiser chegar até Deus, você não precisa passar pelo pecado, não precisa passar pelas aflições, não precisa passar por tantas coisas desnecessárias. Feche seus olhos. Senhor, nessa manhã nós pedimos que os teus rios de cura fluam sobre nós, fluam nos nossos telespectadores,
telespectadores, aqueles que nos assistem. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir com que essas águas, como está escrito em Ezequiel 47, que o Senhor mediu os níveis para nos colocar em níveis mais altos. Que o Senhor venha medir nossos níveis e venha nos conduzir em níveis mais altos, em nome de Jesus. Leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Eu quero que você beba dessas águas. Se você está com sede, vem e beba. Vem e beba das águas do Espírito. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. A Bíblia diz que Deus é uma fonte inesgotável. Não é quanto que você tem de dificuldade, mas o quanto você quer sair dela. Quanto que você quer sair dela, o quanto você deseja sair da situação que você entrou de passividade, de aceitar aquilo que o Senhor não confirmou em seu coração, a pressa, os ajustes políticos, os ajustes que você foi fazendo na sua vida para se esconder e para não deixar que essas águas limpem por completo. Porque a Bíblia fala que aonde essas águas passar, terá vida. Se tem alguma área que ainda você, eu ou qualquer um de nós, temos tido morte, talvez emocionalmente, fisicamente, familiar, talvez financeiramente, eu quero pedir para que você deixe as águas do Espírito entrar lá, reconstruir com bases justas na palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você ficou tanto tempo, acostumou a ficar nas águas paradas e se esqueceu de como é andar nas águas. Eu quero que você hoje ande nas águas. Talvez você tenha que fazer um ato profético, sair do seu lugar, andar. Talvez você tenha que fazer algo para romper. Eu não sei como que Deus quer falar com você, mas se você realmente ouviu a palavra de Deus e você quer sair do lugar, ande. Saia do lugar, porque às vezes nós precisamos de andar, nós precisamos largar. Paulo escreve assim: e deixando para trás todos os embaraços. Não ignore as astutas ciladas do diabo. Não ignore aquilo que pode te prender. Não ignore aquilo que te paralisou. Não ignore aquilo que fez você parar de orar, parar de adorar, parar de buscar. Aquilo que fez você se afastar do sagrado para você ficar com o profano. Não ignore. Abandone isso. Hoje é um dia de arrependimento. Todos os dias nós temos que ter nossa revisão de vida. Eu tenho que rever minha vida e ver o que está de acordo com a palavra.
Eu tenho que rever minha vida e ver aquilo que agrada a Deus. Eu tenho que rever minha vida, porque talvez Deus vai pedir aquilo que eu amo, Deus também ama e Deus quer que eu entregue. Lembre-se, Abraão amava Isaac, mas Deus amava Abraão. Então eu estava vendo que Isaac tomava o lugar dele no coração de Abraão. Então Deus pede Isaac para ficar no lugar correto no coração de Abraão. Talvez Deus esteja pedindo, abrindo para você abrir mão. Talvez Deus está pedindo para você se esforçar mais. Talvez Deus está pedindo para você romper. Talvez Deus está pedindo para você orar de madrugada. Talvez Deus está pedindo para você orar a Bíblia. Talvez Deus está pedindo para você fazer um curso de teologia. Talvez Deus está pedindo para você fazer um curso para ajudar pessoas. Talvez Deus está pedindo para você orar de madrugada, interceder pela sua família para ser salva. Talvez está pedindo para perdoar e você não perdoa. Você perdoa de manhã, mas de tarde você pega a carga de novo e esse fardo é muito pesado para você. Você não vai conseguir levar. Talvez você esteja caindo no julgamento de você julgar que Deus não é bom. Porque você passou por isso. Mas você está aqui. E é exatamente por causa da bondade dele que nós estamos reunidos aqui. Porque ele não faz acepção de pessoas, faz acepção de atitudes. E quando eu tenho uma atitude correta, diante do Deus correto, do Deus que me ama, do Deus que me conquistou, que pagou um alto preço, que pagou tudo que eu não podia pagar, Deus pagou. Através de Cristo Jesus. E é por essa razão que eu posso dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor. Cura de todas as